Shavuot, Shalom, Shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá, nesse dia 18 do mês de abril do ano 2021, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 6 de Iyar do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, estamos aí iniciando uma nova semana, e numa nova semana sempre vem novos desafios que temos diante de nós, e por isso nós precisamos aí estar bem alimentados, bem fortalecidos na nossa emuná, fé e confiança em Hashem, para que as adversidades, os obstáculos, as lutas que nós temos pela frente nessa nova semana, nós possamos estar bem arraigados na Torá. Lembrando que a Torá é o alimento da alma, e sem esse alimento, a tendência é ficarmos doentes, fracos, e poderemos chegar até morrer. A princípio espiritualmente, depois a questão física é uma consequência natural. Então por isso a Torá, que é o alimento da nossa alma divina, estamos aí com uma semana pela frente, com os novos desafios, para podermos estar alimentando a nossa alma divina, para que ela seja forte e ela possa dominar a alma animal, moldar a alma animal para somar-se em servir a Hashem, um serviço do coração, um serviço do amor. Não resta dúvidas que toda e qualquer canção que sai com inteligência, como diz o salmista, nós precisamos louvar o Eterno com inteligência, e essa inteligência somada ao coração, ou seja, somada às nossas emoções, desde que a razão e as emoções elas estejam unidas, estejam em equilíbrio, isso trará para nós, não resta dúvidas, bons resultados. E a nossa canção para Hashem, ela sempre será uma canção do coração, uma canção de amor, sejam através dos nossos louvores, através das nossas preces, através das recitações dos salmos, através de recitações de preces específicas, como nós temos aí as preces dos dias de pandemia, e assim sucessivamente, assim como também sempre será para Hashem uma doce canção que está elevando a nossa vida à presença de Hashem como incenso agradável às suas narinas. Então, nesse sentido, que nós tenhamos aí uma semana, sem sombra de dúvidas, agradável, com muito shalom e bem-estar na presença de Hashem e no nosso serviço diário ao soberano do universo, o Todo-Poderoso. E assim também prestando um serviço não somente de coração e de amor a Hashem, mas também ao nosso próximo, né? Porque nós não podemos esquecer a dimensão das 10 palavras, né? Dos 10 ditos de Hashem, os 10 mandamentos, que vamos dizer assim, é apenas um pequeno apêndice diante de toda a dimensão do que é a Torá. Então, nessa nova semana os nossos desafios diante de Hashem. Que você, sua família, você envolvido com seus negócios, com seu trabalho secular, você envolvido com a questão familiar, pessoal, social, tudo aquilo que você fizer, que seja realmente em nome de Hashem, e que seja não somente para a glória dele, mas que seja para levar a luz da Shekhinah, da presença divina, ao próximo, em nosso meio, ao nosso redor e ao nosso derredor, né? Uma das coisas principais que nós precisamos estar aplicando o nosso viver é levar as pessoas realmente a se aproximarem de Hashem, ok? Baruch Hashem, Josélio Tavares, Shalom, Shalom, aí de Silveiras, interior de São Paulo, Malu, São Sebastião, Distrito Federal, a
nós temos aí a Lucimara de Marília, região de aqui nossa região de Bauru, o Zair Leal, né, que também está aí conectado conosco. Zair, desculpa, eu não lembro o nome da sua cidade, ok? Fala aí para nós o nome da sua cidade para ficar gravado aí, ok? Então, hoje, vamos fazer então a nossa prece resumida sobre esses dias de pandemia, né? Suplicando a Hashem as suas misericórdias, que diz assim: que Hashem retire do mundo as forças negativas da doença, da miséria, da idolatria, da guerra e também dos perversos que oprimem o povo, e nos eleve para uma época de paz, harmonia, sucesso e felicidade em trabalho, para que façamos deste universo uma moradia digna da divindade, da presença de Hashem. Ou seja, que façamos deste mundo, sem sombra de dúvidas, um lugar digno para ser a morada de Deus. Para isso, Mashiach, que se revele o justo Mashiach em nossos dias, que seja para agora. Amém. Osair Leal, Feira de Santana, Bahia, Baruch Hashem, graça sobre ti e toda a família. Vamos ver então a nossa gota de sabedoria. Hoje nós vamos encerrar, né, os 5 ensinamentos que nós temos sobre a vida mais elevada, né, que fala realmente exatamente de uma forma mais simples que todo mundo conhece, a vida após a morte, mas na realidade, como diz o salmista, que o eterno é aquele que nos guiará além da vida. Não fala além da morte, fala além da vida. Por quê além da vida? Porque a vida não acaba, a vida não termina. O nosso corpo físico, ele volta para o pó, da onde ele foi tomado. É uma lei que o Eterno estabeleceu, e nessa questão a justiça seja feita, seja grande ou pequeno, rico ou pobre, seja o que e quem for, todos estão debaixo desta lei. Tu és pó e ao pó tornarás a voltar. Mas a vida não cessa e a vida continua, como diz, né, as Sagradas Letras, e o nosso Rebbe confirma isso. A nossa vida, ela continua, nada se perde, absolutamente nada se perde. Nem o que e quem você é se perde, por isso a vida continua, né? Então, estas 5 gotas de sabedoria que nós vamos hoje concretizar, né, esse campo, que nós possamos aí compreendermos um pouco mais a respeito dessa vida mais elevada, ok? Então vamos lá. O nosso Rebbe Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, ele fala nessa gota de sabedoria de número 212, que nós estamos no ano 5781, dizendo assim, recordando o que diz Baal Shem Tov, que ele ensinou que no tribunal celestial não há ninguém que possa julgá-lo pelo que você fez em sua vida na terra. Então, o tribunal faz o seguinte: mostram-lhe a vida de alguém, todas as realizações e todos os fracassos, todas as decisões corretas, todas as decisões más, né? As más ações, e em seguida perguntam: então o que devemos fazer com essa pessoa? E então você dá o veredito, e eles aceitam o seu veredito, e então lhe dizem que essa pessoa é você. É claro que aqueles que tendem a julgar os outros favoravelmente têm uma vantagem evidente. Por isso o conselho do Rebbe diz assim: é melhor adquirir esse bom hábito agora. Ou seja, uma vida mais elevada. Nessa visão do Baal Shem Tov,
em que nos fala que no tribunal celestial ninguém está ali para julgar você. Mas quando você se apresenta diante do tribunal, o tribunal ele coloca diante de você a vida de alguém. As suas decisões, os seus atos, seus pensamentos, o seu palavreado, as suas boas e más ações, coloca tudo diante de ti. E aí então o tribunal diz: o que você acha que devemos fazer com essa pessoa? Então aquilo que você falar, né, aquela sentença que você der, aquele julgamento que você fizer, então o tribunal responderá a você: esta pessoa é você mesma. E então você vai ditar a sua própria sentença. Então, diante desse ensinamento, né, o Rebbe diz assim: é claro que aqueles que ainda estão nesse tempo presente chamado hoje, este mundo, se eles têm uma tendência a julgar os outros de forma favorável, então ele já tem alguma vantagem diante do tribunal celestial. E aí o Rebbe finaliza dizendo: é melhor adquirir esse bom hábito agora. Finalizando esses 5 ensinamentos sobre uma vida mais elevada, nós temos aí, no findar das nossas 2 porções da semana passada, que findou-se ontem à tarde, nós temos aí a grande questão do Lashon Hará, a língua maldita. A fofoca, a maledicência, a animosidade e por aí afora vai, né? Então, dentro desta realidade, o que acontece? Nós estamos vendo que nós mesmos podemos criar um bom, vamos dizer assim, podemos criar um bom procedimento no nosso dia a dia, adquirindo um Lashon Tov, ou seja, uma língua bendita, abençoada. Nesse sentido, significa que no nosso dia a dia é melhor que nós estejamos, se não tivermos nada de bom a falar, é melhor ficar quieto, como diz um dos nossos sábios, quando ele se referiu nessa questão de silêncio. Ele disse assim: eu cresci entre os sábios e nada melhor aprendi do que o silêncio. No silêncio, a grande sabedoria. Ou seja, ele está dizendo que quando ele cresceu entre os sábios, havia momentos de silêncio. E no silêncio ele aprendeu grandes coisas, principalmente não falar coisas vãs. Então por isso ele disse assim: grande coisa eu aprendi entre os sábios. Foi exatamente no momento do silêncio. Não tem nada para falar de bom? É melhor ficar em silêncio. A grande sabedoria no silêncio. Então, por isso, nós temos, de um lado, o Lashon Tov e o Lashon Hará. Nós temos a alma divina e a alma animal. Dessa forma é que nós vamos decidir como agir, o que fazer, como fazer. Então, por isso, quando não há nada de bom a dizer, é melhor, então, ficar em silêncio. A grande sabedoria no silêncio. Então é isso que nos falou, que nos falam os nossos sábios, né? Então, nessas 2 porções que nós vimos na semana passada, nós vimos o grande transtorno em que traz o Lashon Hará, a língua maldita, a fofoca, o disque-disque, maledicência, a animosidade, que é jogar uma pessoa contra a outra, e por aí afora vai. Então é melhor ou você ter um Lashon Tov diariamente e de forma sempre consistente, ou então é melhor ficar em silêncio. No silêncio, a grande sabedoria também. É isso que diz os nossos sábios. Então,
diante desta última gota de sabedoria sobre uma vida mais elevada, significa que Deus nos guiará mesmo além da vida. Ou seja, a nossa vida aqui é limitada. Além da vida, uma vida ilimitada, porque a sua alma é eterna. Então, é bom já adquirir aqui e agora realmente um bom hábito. O bom hábito de falar palavras de bênçãos, palavras que trazem realmente coisas positivas, aquilo que é bom, e evitar 100% o lashon hará, a língua maldita. Então é bom adquirir esse bom hábito aqui de julgar, se você assim o pretende, de julgar as pessoas num ponto positivo e não num ponto negativo. Porque, além da vida, o tribunal celestial vai perguntar a você. Você vai ditar a sua própria sentença, o seu próprio veredito. Então, por isso, é bom já estarmos adquirindo aqui agora esse bom hábito em julgar realmente com bondade, misericórdia, com bons olhos, com boas palavras, porque, além da vida, o tribunal celestial vai nos perguntar, e aí? Como ficou a situação? E você vai precisar responder. Ok? Vamos em frente? Então, vamos para a nossa contagem do Homer. Então, hoje nós estamos iniciando a 4ª semana da contagem do Homer. E nessa 4ª semana da contagem do Homer, nós teremos como base, realmente a questão de Netzar, que está envolvido realmente com tolerância, força moral e ambição. Então, nessa semana, vamos aprender bastante coisas sobre, dentro desse campo, tolerância, força moral e ambição. Na introdução, os nossos sábios trazem para nós, nessa nova semana, a seguinte introdução sobre a 4ª semana Netzar. Tolerância e ambição formam uma combinação de determinação e tenacidade. É um equilíbrio entre a paciência, persistência e coragem. Tolerância também é ser confiável e responsável, o que estabelece confiança e compromisso. Ou seja, tolerância também é ser confiável e responsável. Você precisa ser uma pessoa confiável e responsável, ter tolerância. Dentro disto, você estabelece, ou seja, o fruto desta ação sua, estabelece confiança e compromisso. Então, as pessoas vão ver em você que você é uma pessoa de confiança e você é uma pessoa de compromisso, ou seja, a sua palavra é realmente digna de confiança. Você tem responsabilidade naquilo que você se propõe a fazer. Sem tolerância, qualquer esforço bem feito ou boa intenção não tem chance de sucesso. Ou seja, sem essa tolerância, por melhor que a pessoa possa agir, na realidade ela não tem chance de sucesso. Ela está sem bases, ela fica sem raízes. Então, tolerância significa estar vivo, procurar objetivos saudáveis e produtivos. É a prontidão de lutar pelo que você acredita e ir até o fim. Sem tal comprometimento, qualquer incumbência permanece plana e vazia. É uma energia que vem do interior e não se detém perante nada para conseguir as suas metas. Isto é claro, requer que a tolerância seja examinada atentamente para assegurar-se que é usada de maneira saudável e produtiva. Ou seja, a tolerância, ela é uma energia, força,
como nós vimos ali, é força, é moral, é ambição. Só que ela precisa ser saudável e produtiva para que ela não se torne uma energia de destruição. Pergunte-se: quão compromissado estou com meus valores? Até que ponto eu lutaria pelos outros? Sou facilmente influenciável? Que preço estou pronto a pagar por minhas crenças? Existe alguma verdade pela qual estou disposto a dar minha vida? Portanto, vamos contar. Conte do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje. Nós estamos aí há 22 dias da contagem, né? Então, conte. Hoje são 22 dias que perfazem 3 semanas e um dia do Homer. E hoje, então, nós estamos em Hesed de Netzar, ou seja, bondade na tolerância. Para que algo seja tolerado, é necessário que seja amado. Uma atitude indiferente ou neutra reflete-se num comprometimento apenas parcial. Se você tem dificuldade em se comprometer, examine o quanto você ama e aprecia o objeto que requer seu comprometimento. Por exemplo, amo meu trabalho? Minha família, eu a amo de fato? As minhas escolhas, eu amo as minhas escolhas? Para que a tolerância seja eficaz, é necessário que seja atenta e carinhosa. Tolerância sem amor pode ser contraproducente. Tolerância bruta pode ser entendida como rude e agressiva, o que diminui a cooperação dos outros. Por pura determinação, alguém pode frequentemente tornar-se controlador e exigente, afastando as pessoas. Para que a tolerância tenha sucesso, é necessário uma atitude amorosa, é preciso paciência. Dentro desse campo aqui, nós podemos observar, principalmente nós não-judeus, Benei Noah, que damos, nós tivemos que tomar uma atitude, demos um passo sobre a questão monoteísta com a base judaica, iniciamos uma vida monoteísta dentro da sua realidade e temos aí realmente um rabino na qual estamos sob a sua liderança, né? Então, por exemplo, nós do movimento Benei Noah Brasil e as comunidades ligadas ao movimento Benei Noah Brasil, nós temos a nossa liderança, é o rabino Yaakov Gerenstad. Então, a partir do momento que nós tomamos uma decisão, então nós fizemos aquilo que os sábios aconselham: procure um rabino e siga-o. Pronto. Então, nos identificamos com o rabino Yaakov Gerenstad, o movimento Benei Noah Brasil, que está sob a sua responsabilidade e liderança, e aí então começamos a nossa caminhada, a nossa jornada, junto com o nosso rabino e mais os 2 rabinos que estão aí assessorando o Rav Yaakov, que são os rabinos Shimon e Michel Tabassinik e Shimon Brand. Então, a partir desse momento que nós tomamos essa decisão, então nós estamos seguindo as diretrizes, orientações, ensinamentos que o Rav Yaakov, junto com os outros 2 rabinos, tem compartilhado com o movimento Benei Noah Brasil, aqueles que estão ligados diretamente e as suas comunidades locais, regionais e assim sucessivamente. E cada comunidade na sua região, o Rav Yaakov, ele nomeou os emissários, os responsáveis por aquela região, para poderem dar continuidade, né? Então, os emissários, de uma certa forma, vamos assim dizer, é uma ponte entre a comunidade e o rabino, né? E uma das responsabilidades do emissário, além de trazer os ensinamentos recebidos do rabino, também poder levar, né,
anseios, perguntas, dúvidas ou algo semelhante que ele não saiba responder de acordo com a orientação recebida, ele leva ao rabino, e aí o rabino traz a resposta, e aí o emissário, ele emite a resposta do rabino à comunidade. Além disso, né, de vez em quando, até que chegou essa pandemia, então 3 ou 4 vezes por ano, tem os encontros e seminários que todos são convidados a comparecerem nesses encontros e seminários para ter um contato pessoal com o próprio rabino, certo? E também além da questão dos encontros virtuais, que tem aí semanais com o rabino Yaakov, o rabino Michel Tabassinik e o rabino Shimon Brandi, que semanalmente tem os encontros semanais aí em que as pessoas podem virtualmente ter esse encontro e também poderem enviar as suas perguntas e dúvidas, né? Esclarecido isso, né? Agora vamos para o ponto aqui em enfoque sobre a nossa bondade na tolerância. É interessante que quando o não-judeu ele vem para esse caminho, para essa jornada monoteísta com base judaica, é interessante que ele é que nem, vamos dizer assim, é que nem um crente macaco. Ele vive pulando de galho em galho. Ele entra na internet, ele vai de galho em galho. Aonde tem judaísmo, onde tem rabino, ele vai vendo, assistindo tudo. E depois não tem conclusão nenhuma. Porque o rabino A diz uma coisa, o B disse outra, o outro disse outra coisa, e ele, na realidade, nem sabe qual é a conclusão que ele chega. Por isso, os sábios dizem, escolham um rabino e sigam, para você ter uma linha, para você ter um estilo de conduta no ensinamento e no aprendizado, certo? E aí nós podemos encontrar, por exemplo, algumas pessoas, dentro dessa questão aí, né, que se tornam Benei Noach, e aí ele começa a assistir tudo quanto é rabino. Não tem uma linha de segmento. Então, quando você pergunta para o tal, diz assim, qual é o rabino que você está seguindo? Ele responde assim, eu sigo todos. Esse é o tal do, entre aspas, o tolerante sem sabedoria e sem bondade. Ele se torna uma pessoa rude e agressiva. Pode observar. Pode observar. Vira e mexe, ele chega, não, eu só escuto o que o rabino diz. Aí você pergunta, qual rabino você está ouvindo? Ah, eu ouço todos. E aí? Você ouve todos? Ok. E qual é a conclusão? Ele não tem conclusão. Simplesmente não tem. Então, às vezes você diz assim, no exemplo, né? Nós vai. E esse tolerante, sem sabedoria e sem bondade, ele diz assim, você está errado. Não é assim que se fala. É nós vamos. Onde já se viu você falar desse jeito, ele se torna uma pessoa rude e agressiva. E uma pessoa rude e agressiva, ele está fora da Torá. Ofender as pessoas, ele está fora da Torá. Falar mal das pessoas, falar mal dos seus irmãos não judeus, está fazendo Lashon Hará. Já pensou diante do tribunal, como nós vimos aqui, na Gota da Sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel? Passa um filminho na sua frente e aí o tribunal diz, o que nós vamos fazer com essa pessoa? Ah, errou, está errado. Não, tem que ser punido. E aí o tribunal diz assim, essa pessoa é você. Então, você lançou o veredito, então você vai ser punido de acordo com aquilo que você disse.
Então, por isso, nós precisamos tomar cuidado com a régua que nós medimos as pessoas, porque é a mesma régua que vai te medir. E é isso que a contagem do homem ele está trazendo para nós nesse dia e nessa semana. Por isso que a contagem do homem nos fala sobre a questão de fazermos a contagem para um refinamento, um amadurecimento da nossa vida espiritual e da nossa vida pessoal. Ok? Continuando. Então, as perguntas para a nossa reflexão. Minha tolerância faz com que eu seja, ou aparentemente ser inflexível? Minha energia e determinação fazem-me ser controlador? Sou exigente demais? Os outros, por exemplo, meus empregados, meus amigos, meus filhos, meus familiares, meus conhecidos, meus vizinhos e etc e tal, cooperam comigo pela pura força de minha vontade e energia ou por amor? Então, por isso, a pergunta agora é: minha tolerância é desagradável? Para conseguir meus objetivos, permitiria que outros fossem prejudicados? Aquela famosa questão, né? Subir na vida pisando na cabeça dos outros. Para conseguir meus objetivos, permitiria que outros fossem prejudicados? Acredito que o fim justifica os meios? Você passa por cima de tudo e de todos. Não me deixaria refriar por nada, apenas para conquistar minhas metas? Quando minha tolerância prevalece e supero os obstáculos do meu caminho, ainda sou uma pessoa carinhosa? Até ao me defender e a outrem contra influências daninhas, sou movido por amor ou por ódio? Exercício para o dia. Ao lutar por algo em que acredita, pare por um momento para assegurar-se que isto está sendo feito de maneira carinhosa. Bom exercício, boa contagem e que, de fato, possa haver, sem sombra de dúvidas, bondade na tolerância. Para que você não seja uma pessoa, né, em que as pessoas ao olhar para você vê apenas repelente. Fica para aí que eu fico para cá. Ok? Então, hoje nós estamos no início da nova semana e nós temos nessa semana também duas porções de estudos da Torá para essa semana. Então, essa semana nós vamos estudar as duas porções, a 29ª, que significa Ahareimot, que traduzido após a morte, ou depois da morte, e a 30ª Parashá, que é Kedoshim, santos, que está no livro de Levítico. Então, essa semana, nós vamos estudar 144 versículos. Até ontem, nós estudamos 3.195 versículos. Ou seja, de uma certa forma, podemos dizer assim, a nossa alma divina está sendo bem alimentada. Que o Eterno nos dê graça, nos dê saúde, vigor, sabedoria, humildade, simplicidade, bondade na tolerância, para que nós possamos aí continuar alimentando a nossa alma divina, amadurecendo, né, o nosso refinamento pessoal e espiritual, para podermos realmente chegarmos na época da redenção, com a revelação do justo Mashiach, e que seja para agora. Amém. Ok? Então a nossa primeira aliá, a nossa primeira leitura dessas porções, nós primeiramente começamos dentro da Parashá Ahareimot, depois da morte,
no capítulo 16, do verso 1 até o verso 24. A introdução que nós temos para a Parashá Acharei Mot, depois da morte, os nossos sábios dizem assim nessa introdução. Acharei quer dizer depois, conforme consta no versículo inicial da própria Parashá. Deus falou a Moshe depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando eles se aproximaram diante de Deus e morreram. Então o pensamento racídico, ele nos ensina que os filhos de Arão não morreram porque eles eram maus e transgrediram a vontade de Deus. Eles não eram maus, eles eram pessoas justas, eles eram tzadikim, eles tinham uma grande elevação espiritual. Ao contrário, eles eram indivíduos íntegros que quiseram se aproximar de Deus, mas esse anseio tornou-se tão forte que alcançou um ponto no qual eles não mais desejavam continuar uma existência corporal normal, uma existência corporal física normal. Situação em que a pessoa se sente distante de seu Criador e eles simplesmente faleceram. Assim o versículo de fato descreve a causa de suas mortes. Eles se aproximaram diante de Deus e, portanto, morreram. À primeira vista, pode parecer que o anseio de Nadav e Avihu de se aproximar de Deus estivesse mal direcionado. É claro que Deus não quer que morramos por amor a Ele. Na verdade, porém, o desejo de Nadav e Avihu de se aproximar mais de Deus e deixar a sua existência corporal é extremamente apropriada, se de forma temporária. A falta deles estava em sua inabilidade de redirecionar essas energias de volta a uma vida cotidiana normal, depois de um período de elevado despertar espiritual, né? O salmista ele diz assim: os que descem a cova te louvarão? Os que descem a cova contarão os teus feitos de justiça? Então o salmista mostra para nós que realmente os que descem a cova são menos na contagem que estarão contando os feitos de Hashem. Diminui o número de pessoas que estão relatando a justiça do soberano. Então, realmente, não é do agrado de Deus que nós morramos por amor a Ele. Muito pelo contrário, Ele quer que nós vivamos por amor a Ele. Então, essas energias aqui, essas boas energias de Nadav e Avihu, a vontade de Hashem é que, de fato, nós possamos canalizar essa energia, essa força, no serviço a Hashem, cada vez mais no tempo presente. Tanto para que a nossa vida seja abençoada, para também com aqueles onde essa energia chega, alcance, e as pessoas venham realmente servir a Hashem. Então, o objetivo de Deus é que nós possamos crescer, nos elevarmos espiritualmente com uma boa e grande energia nessa conexão com Deus, mas não para a morte, mas para a vida, para levar vida às pessoas. Por isso, nos dias em que nós estamos vivendo, por exemplo, em que as pessoas estão dominadas pelo medo, pavor e morte, nós precisamos ser uma mensagem de luz, de esperança, de confiança, de certeza e de vida. De vida. Então, é uma responsabilidade de cada um de nós seguirmos nessa direção. E como nós já vimos na contagem do Homer, né, a bondade na tolerância, em que nos fala sobre a questão de ousadia, coragem, para que nós possamos atingir as metas, para que nós possamos alcançar os objetivos. E não resta dúvida, como diz os nossos sábios e o nosso justo da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel,
Nós precisamos canalizar essa energia para o nosso tempo, para a nossa geração, para que as pessoas venham conhecer a unidade e a unicidade do nosso Deus, o único Deus e o único Salvador, o único Criador, aquele que não nasceu e nem morreu, aquele que não é homem e nem filho do homem, ele é o grande eu sou. Então é nisso que nós precisamos canalizar a força desta energia para a vida e não para a morte. Em outras palavras, dizem os nossos sábios, se não existe um momento na vida da pessoa em que ela simplesmente deseja deixar os confins de sua existência corpórea e se aproximar de seu Criador, então falta a essa pessoa certa sensibilidade espiritual, né? Aquela questão assim que a pessoa diz, ela está servindo a Hashem, tem conhecimento da Torá, da verdade, e a pessoa fala assim, não vejo a hora de partir, não vejo a hora de estar junto de Hashem. A vida aqui é muito sofrida, é difícil, não vejo a hora de partir. Então, para as pessoas que pensam assim, por exemplo, né, os nossos sábios dizem que falta a esta pessoa uma certa sensibilidade espiritual. Você tem uma missão a cumprir aqui. Deus não fez você cair aqui de paraquedas. Pum! E você caiu de paraquedas aqui. Deus não fez isso. Lembra que nós comentamos ontem? Quando Deus chama o anjo para busque lá a Neshama X, aquela alma, e quando ela está diante de Hashem, Hashem está dizendo para ela que ela tem uma missão a cumprir aqui, que já está estabelecido todas as coisas, menos se ela vai ser uma pessoa justa ou perversa, porque ela vai ter que decidir isso no seu dia a dia aqui. Também, outra coisa que Deus não estabelece que aquela pessoa vá fazer ou tenha que fazer, é o campo do empenho, o campo de empenho, onde você vai colher os frutos do seu trabalho, né? Dentro do lado positivo, onde o campo de empenho diz sobre a questão de estudar a Torá, quanto estudar a Torá e os seus mandamentos, as suas boas ações. Esse campo de empenho, ele resulta em recompensas, frutos do seu agir. Então, essas duas questões é você que decide se você vai ser justo ou não. Se você vai ser dentro do campo de empenho, se você realmente vai se dedicar ao estudo de Torá, o quanto vai se dedicar, bem como também a obediência aos seus mandamentos com as suas ramificações. Para o nosso caso específico, as 7 leis universais. Então, são coisas que nós precisamos decidir. E dentro disso daí, nós temos um compromisso com o nosso próximo. De levar ao nosso próximo essa luz, a presença do soberano do universo. Levarmos às pessoas que realmente a luz prevalece sobre a escuridão, que o bem prevalece sobre o mal, que a morte prevalece, que a vida prevalece sobre a morte, que a justiça sempre prevalece contra a injustiça. E os dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, precisamos ter essa sensibilidade espiritual para cumprirmos essa parte da nossa missão. E você é responsável pela sua missão. Ninguém vai fazer por você o que lhe é de sua competência. Ok? Por outro lado, quando ela tem estes sentimentos, deverá compreender que Deus a colocou neste mundo com um propósito.
que necessita que sua alma permaneça em seu corpo físico. A oscilação harmoniosa dessas duas emoções opostas são, assim, o sinal de uma espiritualidade saudável, tal como a batida rítmica do coração, que é um sinal de bem-estar físico. Enquanto o coração está saudável, o organismo está saudável, o coração ele bate de forma harmoniosa, rítmica, sempre daquela forma. Assim precisa ser a nossa conduta espiritual e pessoal. Assim, a intensa espiritualidade de Nadav e Avihu era, de fato, uma coisa boa, da qual todos nós devemos aprender. Nós precisamos buscar essa elevação espiritual. O fato deles terem falhado em canalizar o seu amor por Deus com os pés na terra, ou seja, com seus pés aqui, neste mundo inferior, para completar a missão que Deus estipulou, foi realmente um erro. Mas isso não significa que nós não possamos aprender de suas qualidades positivas. E é precisamente por isso que a Paraxá é chamada de Aharei, depois, pois Nadav e Avihu foram os primeiros indivíduos registrados pela Torá a demonstrar um intenso anseio espiritual, o qual fixou um novo precedente para todo o povo judeu acerca dos níveis de ligação emocional com Deus que podem ser alcançados. Assim, depois da morte dos filhos de Aaron, o povo judeu entrou em uma nova era em que padrões mais altos de espiritualidade haviam sido estabelecidos, certo? Então, amados, a partir de Nadav e Avihu, sem sombra de dúvidas, um nível muito elevado para o povão, vamos assim dizer, foi realmente estabelecido. E nós precisamos buscar esses altos níveis, juntamente com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, para servir a Hashem. Então, que nós possamos aprender realmente a canalizar de forma correta, de forma madura, harmoniosa, rítmica, as nossas energias que Hashem nos concede para podermos prestar cada vez mais um serviço do coração, um serviço de amor a Hashem e servir o nosso próximo, ok? Vamos para a nossa aliá e depois com mais alguns comentários dos nossos sábios referente ao assunto, né, da nossa semana aqui, ok? Capítulo 16, a partir do verso 1 até o verso 24, é a nossa primeira aliá das duas porções, e aqui nós vamos ver a respeito dos ritos do Yom Kippur, né, o chamado dia do perdão, né, conhecido. Então vamos lá. Deus falou a Moshe no primeiro dia de Nissan do ano 2449, a contar da criação, imediatamente depois da morte trágica dos dois filhos de Arão. Lembra que nós vimos a respeito da morte dos filhos de Arão lá atrás. Agora nós estamos na sequência deste fato aqui, ok? Deus sabia que Arão partilhava do desejo ardente de seus filhos de apegar-se a ele. Deus sabia que Arão ele tinha a mesma dimensão que os seus dois filhos deste amor e desta elevação espiritual. Então Deus disse a Moshe, né, depois da morte trágica dos dois filhos de Arão, né, para falar com Arão, por se terem aproximado de Deus de maneira inapropriada, eles morreram. Fale com Arão sobre isto. Especificamente, o Eterno disse que proibisse a Arão de entrar no Santo dos Santos, exceto no dia 10 de Tisrei, estabelecido como o dia da expiação, conhecido como dia do perdão e também como Yom Kippur, né? Mas literalmente dia da expiação. Só para realizar parte dos ritos prescritos
para esta data, Deus disse a Moshe: fala a teu irmão Arão e diz-lhe que, apesar de seu anseio de apegar-se a Deus o máximo possível, não entre simplesmente a toda hora que quiser no local do santuário além da cortina divisória, isto é, no Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, colocando-se assim diante do tampo que está sobre a arca, para que não morra como morreram seus 2 filhos. Pois eu apareço ali constantemente em forma de uma nuvem que paira sobre o tampo da arca, e entrar sem ser chamado para fitar a presença divina é um ato insolente, punível com a morte. Eu só posso ser visto por ele sobre o tampo da arca, quando ele entrar para produzir uma nuvem da fumaça no Yom Kippur, queimando o incenso prescrito. Além disso, mesmo no Yom Kippur, somente por meio do seguinte procedimento, Arão e todos os sumos sacerdotes subsequentes entrará no Santo dos Santos, trazendo um touro jovem como oferenda de pecado e um carneiro como oferenda de elevação, os quais deverá comprar com seu próprio dinheiro e ofertar segundo o procedimento que logo será prescrito. Ademais, ele não entrará no Santo dos Santos, nem executará nenhum rito relacionado à sua entrada no Santo dos Santos, no Yom Kippur, vestindo seu traje cerimonial, usual composto de 8 peças. Essas vestes contêm ouro, e como parte do propósito de sua entrada no Santo dos Santos, é expiar o pecado do bezerro de ouro. Não é adequado usar o mesmo material que o ocasionou. Ele só usará 4 vestes similares à dos sacerdotes comuns, mas feitas unicamente de linho. Vestirá túnica de linho, que será paga assim como as outras 3 vestes, com recursos do santuário. Calças de linho estarão sobre sua carne, ele se cingirá com cinto de linho e usará turbante de linho. Essas são vestes sagradas, portanto, ele se imergirá na água de um mikvê toda vez que vesti-las. Além de imergir-se pela manhã antes de começar os ritos diários, como de costume, a diferença entre essas imersões é que da manhã é feita em um mikvê fora do pátio do tabernáculo, enquanto as que ele realiza antes de pôr as vestes de linho, devem ocorrer em um mikvê dentro do pátio. Além disso, ele lavará suas mãos e pés no lavatório, cada vez que trocar de roupa nesse dia, antes e depois de fazê-lo. Da comunidade dos israelitas, isto é, comprados com dinheiro do fundo comunitário, ele tomará, além das oferendas diárias e adicionais prescritas, 2 bodes como oferenda de pecado e um carneiro como oferenda de elevação. O número total, de animais nós vamos ver na sequência aí, Então, durante o serviço, de Yom Kippur aí, então, nós teremos aí, para a oferenda de elevação, teremos um touro, 3 carneiros e 11 cordeiros como oferta de elevação, no serviço de Yom Kippur. Para a oferenda de pecados, terá então um touro e terá 3 bodes. Como oferenda de pecados, haverá um touro e 3 bodes, certo? Que serão como oferendas de pecado, ok? O próprio Arão executará todos os ritos nesse dia, tanto os regulares realizados diariamente como os especiais do Yom Kippur. Ele os executará de acordo com os procedimentos.
Primeiramente, trajando o uniforme habitual do sumo sacerdote, ofertará o sacrifício matinal diário, queimará o incenso matinal diário, limpará as lâmpadas do candelabro e fará sua oferenda de farinha diária. Então lavará suas mãos e pés, fará uma imersão, vestirá o traje do Yom Kippur e lavará suas mãos e pés novamente. Ou seja, primeiramente ele vai usar as vestes do Kohen Gadol, que contém ouro. Depois, ele lavará suas mãos e pés, fará uma imersão, vestirá o trajes do Yom Kippur, que são de linho branco, sem a vestimenta do Kohen Gadol, que contém ouro. Arão, então, apresentará seu touro de oferenda de pecado e esperará por si e por sua casa, isto é, sua mulher, colocando as mãos sobre o touro e confessando a possível culpa dele ou de sua mulher de haver adentrado ao tabernáculo ou comido carne sacrificial em estado de impureza. Foi-nos ensinado que, se o indivíduo souber que está ritualmente impuro, depois esquecer-se disso e, estando ainda inconsciente de sua impureza, entrar no tabernáculo ou comer alimento consagrado, e mais tarde perceber que estava impuro quando fez, ele expiará esse pecado sacrificando uma oferenda de pecado variável. Se a pessoa não souber que está ritualmente impura e entrar no tabernáculo ou comer alimento consagrado, e depois descobrir que estava ritualmente impura, ao fazê-lo, seu pecado será expiado pelo bode da oferenda de pecado, das oferendas adicionais que serão descritos. Se o suspeito não souber que está ritualmente impuro e entrar no tabernáculo, ou comer alimento consagrado, e permanecer inconsciente de seu estado impuro, seu pecado será expiado pelo bode da oferenda de pecado, das oferendas adicionais das outras festas, que também serão descritas. Se o indivíduo souber que está ritualmente impuro, depois esquecer-se disso, e estando ainda inconsciente de seu estado impuro, entrar no tabernáculo ou comer alimento consagrado, e permanecer inconsciente de seu estado impuro, seu pecado então será expiado por uma das duas oferendas especiais de Yom Kippur para os sacerdotes, o touro do sumo sacerdote, e para todos os demais o bode do povo, como será explicado, mas só até que ele tome conhecimento de seu estado impuro, ocasião que terá de fazer o sacrifício de pecado variável. Continuando, capítulo 16, verso 7, ele tomará os dois bodes e colocará um à sua direita e outro à sua esquerda. E diante de Deus, isto é, à entrada do pátio da tenda da reunião, um recipiente contendo duas sortes será posto na frente dele. Se uma sorte está escrito para Deus e a outra para Azazel, Azazel refere-se a qualquer desempenheiro, Azazel refere-se a qualquer despenhadeiro rochoso do deserto que seja suficientemente íngreme e elevado para matar um animal empurrando de sua borda. Arão tirará as duas sortes do recipiente, um com a mão direita e outro com a mão esquerda. Arão colocará essa sorte sobre os dois bodes, uma sorte para Deus e uma sorte para Azazel, pondo a sorte a sua mão direita sobre o bode à sua direita e a sorte de sua mão esquerda sobre o bode à sua esquerda. Arão vai começar o processo de ofertar o bode para o qual caiu a sorte, para Deus, designando oralmente como oferenda de pecado, enquanto põe a sorte sobre ele. Ao contrário desse bode, que mais tarde será abatido, o bode para o qual caiu a sorte para Azazel será deixado em pé, vivo, diante de Deus.
Arão designará oralmente esse bode para Azazel, enquanto põe a sorte sobre ele. Arão usará esse bode depois, no mesmo dia, para expiar outros pecados do povo, colocando primeiro suas mãos sobre ele, confessando os pecados do povo, então o enviará ao deserto para ser empurrado da borda de Azazel e morrer, como logo será descrito. Depois de designar cada bode para seu respectivo propósito, Arão novamente apresentará o touro de sua oferenda de pecado e expiará por si e por sua casa maior, isto é, todos os outros sacerdotes, pondo as mãos sobre o touro e confessando a possível culpa dele e dos outros sacerdotes de haver adentrado ao tabernáculo ou comido carne sacrificial em estado de impureza ritual. Então ele abaterá o touro de sua oferenda de pecado. Em seguida, ele subirá ao altar externo, tomará um braseiro cheio de carvão incandescente sobre o altar, de modo específico do lado do altar que está diante de Deus, e 2 punhados do mesmo incenso que é usado diariamente, porém remoído para ser usado nesse dia de maneira que fique extra fino, e levará o braseiro e a colher de incenso para dentro do Santo dos Santos, isto é, além da cortina. Uma vez lá dentro, colocará o braseiro no chão, diante da arca, no espaço entre as varas. Colocará o incenso sobre o fogo que arde no braseiro diante de Deus, para que a nuvem, pelo incenso fumegante, envolva o tampo da arca que está em cima das tábuas do testemunho. Ele executará o rito, a fim de que não morra, pois desviar-se do procedimento prescrito é pecado capital. A queima do incenso dentro do Santo dos Santos expia o pecado da fofoca. Então sairá do Santo dos Santos para buscar o sangue do touro, reentrará no Santo dos Santos e, voltado para a arca, tomará o sangue do touro e o aspergirá uma vez sobre o chão com o seu dedo indicador virado para cima, em direção ao lado oriental do tampo da arca. Em seguida, aspergirá do sangue com seu dedo indicador virado para baixo 7 vezes diante do tampo da arca. Então sairá do Santo dos Santos, abaterá o bode, designado como oferenda de pecado do povo, e levará seu sangue para dentro do Santo dos Santos, além da cortina. Fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do touro, aspergi-lo-á uma vez para cima em direção do tampo, e 7 vezes para baixo diante do tampo. Assim fará expiação por qualquer violação do recinto sagrado, ou de sacrifícios que porventura tiver sido causada por qualquer um dos vários estados de impureza ritual, possivelmente portados por quaisquer dos israelitas, quando de sua entrada nesse recinto. A expiação será efetiva para seus atos rebeldes desse tipo e para todos os seus pecados não intencionais. Arão executará o mesmo procedimento sobre a tenda da reunião, por meio do qual habita com os israelitas, mesmo quando eles se encontram em seus estados de impureza. Nenhuma outra pessoa estará na tenda da reunião quando Arão entrar nela para fazer expiação do Santo dos Santos, até ele sair. Só assim ele fará expiação por si, por sua casa pessoal e sacerdotal, e por toda a congregação de Israel. Ele sairá para o lado oriental do altar que está diante de Deus, isto é, o altar interno, e fará expiação sobre ele. Tomará do sangue do mesmo touro e do sangue do bode, mas dessa vez misturados, e os colocará sobre as 4 saliências do altar, ao redor. Então aspergirá da mistura do sangue sobre o topo do altar, com o seu dedo indicador 7 vezes,
purificará de impurezas rituais causadas pelos israelitas e com isso o santificará para uso futuro. Depois que terminar de fazer expiação por qualquer um que possivelmente haja violado o Santo dos Santos, o resto da tenda da reunião ou altar interno, ele vai sair do santuário e sinalizar para alguém lhe levar o bode vivo designado para Azazel. Até agora, nessa descrição geral do sacrifício, vimos como os vários tipos de oferenda de pecado e de oferenda de culpa expiam delitos específicos. Veremos mais tarde que outras modalidades de sacrifícios expiam delitos diferentes. Vistes também que certos delitos são expiados por chibatadas. No entanto, há muitos tipos de delito, tanto intencionais como não intencionais. O bode enviado a Azazel expiará todos esses delitos. Consequentemente, quem for obrigado a sacrificar uma oferenda de pecado ou uma oferenda de culpa específica, não será isentado dessa obrigação pelo bode enviado a Azazel, e ainda terá de ofertá-la após o Yom Kippur. A única exceção é a oferenda de culpa em caso de incerteza. Se alguém cometer um pecado que o obriga a ofertar tal sacrifício, mas não tiver tempo nem ocasião para fazê-lo antes de Yom Kippur, o bode mandado a Azazel realizará a expiação necessária e a pessoa não mais terá de fazer a oferenda após Yom Kippur. Para a expiação por meio desse bode, Arão apoiará suas duas mãos vigorosamente sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todas as transgressões propositadas ou propositais dos israelitas, todas as suas rebeliões e todos os seus pecados não intencionais. Assim, em sentido figurado, os colocará sobre a cabeça do bode. Então enviará o bode ao deserto com um homem que terá sido designado e aprontado para a tarefa antes de Yom Kippur. O bode, assim, em sentido figurado, carregará sobre si todos os pecados deles a uma terra íngreme. Uma vez no deserto, a pessoa designada fará ir o bode pelo despenhadeiro de Azazel para que morra. Arão então tirará as partes gordas de seu touro e o bode do povo, a fim de queimá-las mais tarde no altar externo, e em seguida mandará o restante do touro e do bode para fora do acampamento para ser queimado. Arão então vestirá suas vestes habituais de sumo sacerdote. Aqui novamente ele volta a colocar as suas vestes de Kohen Gadol, que contém ouro, e sacrificará os 2 carneiros de oferenda de elevação, e queimará as partes gordas das suas oferendas de pecado. Depois disso, Arão tornará a vestir as roupas de linho, ou seja, depois que ele faz isso, ele sai do Santo dos Santos, tira a parte das vestimentas de Kohen Gadol que contém ouro e volta a vestir as vestimentas que os Kohanim, os demais sacerdotes, vestem, que é roupa de linho branca, na cor branca. Arão então tornará a vestir as roupas de linho, entrará na tenda da reunião e seguirá para dentro do Santo dos Santos pela segunda vez para retirar e colher o braseiro que ali deixou quando entrou pela primeira vez. Então irá a um lugar específico, despirá as vestes de linho que vestia ao entrar no Santo dos Santos e as deixará lá, onde ficarão escondidas. Essas 4 peças de roupa nunca mais serão usadas. Todo ano se fornecerá um novo conjunto de tais vestes ao sumo sacerdote. Depois de despir suas vestes de linho pela primeira vez, ele imergirá sua carne na água de um mikvê em lugar santo, isto é, dentro do pátio, e só então vestirá suas vestes habituais de sumo sacerdote pela segunda vez, a fim de continuar executando os ritos que não são exclusivos do Yom Kippur. Tendo vestido suas roupas habituais de sumo sacerdote pela segunda vez,
ele sairá à área do pátio norte do altar e sacrificará o carneiro de sua oferenda de elevação e, em seguida, o carneiro da oferenda de elevação do povo. Assim fará expiação adicional por si e pelo povo. Dessa vez, pelos pensamentos pecaminosos dele e do povo. Depois disso, sacrificará os 7 cordeiros exigidos como oferendas adicionais de Yom Kippur. Ok? Então aqui nós encerramos a nossa primeira aliá da porção dobrada desta semana aqui, né? Vamos para alguns comentários para podermos trazer um pouco mais sucinto a respeito do serviço de Yom Kippur, segundo os comentários de Rashi. Então, em Yom Kippur, todos os serviços eram realizados pelo Kohen Gadol. Ele usava vestimentas de linho branco para os serviços ligados ao Santo dos Santos e suas vestimentas douradas normais para os outros serviços. Ele então trocava de roupa 5 vezes, lavava suas mãos e pés antes e depois, e a cada vez ele emergia em um mikvê. Então, no dia de Yom Kippur, do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro dia, Arão, ele trocava de roupa 5 vezes. E nós já vimos lá atrás que colocar as vestimentas de sacerdotes ou as vestimentas sacerdotais não era nada fácil, é uma complicação que não tem tamanho, né? É muito trabalhoso. Agora imagine, dentro de um dia, Arão ele tinha que fazer isso 5 vezes. Além disso, tinha que lavar as mãos todas as vezes, os pés todas as vezes, e cada vez que ele fazia isso, ele tinha que fazer a imersão em um mikvê. Então, o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur era muito, mas muito trabalhoso, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos aí, Arão, ele tinha vestimentas de ouro e vestimentas de linho branco, sem ouro, ok? Então, ele fazia durante o dia de Yom Kippur, né? Yom Kippur, ele fazia isso 5 vezes. Então, 5 vezes ele tinha vestimenta ouro, o linho branco, ouro, o linho branco e ouro. Então, Rashi, ele distribuiu da seguinte forma para nós entendermos melhor. Então, quando o primeiro serviço, né, de Arão, que vestia as suas vestimentas que continham ouro, então o serviço era para as oferendas matutinas, logo pela manhã. O detalhe do procedimento era sacrifício comunal matutino, queima de incenso no altar interno, oferendas, refeições e libações de vinho. Qual era o propósito disso? O propósito era o procedimento diário do templo. Isso era o serviço normal do dia. Depois ele tirava suas vestes de ouro, né, e ficava só com o linho branco, né, o linho na cor branca. Aí ele ia realizar 4 oferendas com as suas vestimentas de linho na cor branca. O primeiro era a oferenda de pecado de novilho do sumo sacerdote. O detalhe era confissão por si e pelos seus sacerdotes, abate, aspersão de sangue no Santo dos Santos, no santuário e altar interno, e o descarte. O propósito era expiava a impureza do templo e dos sacrifícios causados pelos sacerdotes. A segunda oferenda era de pecado do povo, e era um bode. A oferenda de pecado do novilho, que era um touro jovem, é o que falamos anteriormente. Agora aqui era a oferenda de pecado do povo. A oferenda de pecado do povo era um bode, nunca um cordeiro. Então a oferenda de pecado do povo, que era o bode, tinha como detalhes de procedimento a seleção do sorteio, o abate, a aspersão do sangue no Santo dos Santos, no santuário e altar interno, e o descarte.
Ao propósito, expiava a impureza do templo e dos sacrifícios causados pelo povo. A terceira oferenda era o bode expiatório. Os detalhes do procedimento. Tinha aquela questão da seleção do sorteio, a confissão em nome do povo judeu, envio para o deserto para ser jogado de um rochedo muito alto. O propósito era expiar todos os demais pecados do povo. E a quarta oferenda que ele fazia com as suas vestimentas de linho na cor branca, incenso no Santo dos Santos. Os detalhes do procedimento eram: o sumo sacerdote pega um incensário cheio de carvão do altar externo e 2 mãos cheias de incenso e queima o incenso no Santo dos Santos. O propósito é elevação espiritual do povo judeu. Depois, ele ia vestir as suas vestimentas de Kohen Gadol, que contém ouro, e o propósito, o serviço era oferendas adicionais de Yom Kippur. E os detalhes do procedimento eram: oferenda queimada de carneiro do sumo sacerdote, oferenda queimada de carneiro do povo, oferendas festivas, queima dos restos da oferenda de pecado. E o propósito era serviço de Yom Kippur, sem conexão com o Santo dos Santos. Aí ele fazia isso, então ele ia para a sua quarta troca de roupas. Então ele voltava a ficar somente com as vestimentas de linho na cor branca, sem vestígios de ouro. Então o serviço era a remoção da concha e do incensário. O detalhe do procedimento era: o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos para remover a concha e o incensário usados na queima do incenso. As vestimentas são guardadas assim que ele sai dali. O propósito é a conclusão do serviço no Santo dos Santos. Saiu dali, as vestimentas que ele usou até então, elas são guardadas e elas nunca mais serão utilizadas, ok? E aí então ele faz a quinta troca de roupa. Agora ele veste as suas vestimentas junto, além do linho na cor branca, as vestimentas de Kohen Gadol, que contém traços de ouro. O serviço é oferendas vespertinas e festivas. Os detalhes do procedimento são os restos das oferendas festivas, o sacrifício comunal vespertino, a queima do incenso do altar interno, acendimento da menorá e os demais serviços. E o propósito é a conclusão do procedimento diário e festivo do templo. Então, amados, nós vemos aí que realmente o Kohen Gadol aí tinha um serviço que não era nada fácil, Então, sem sombra de dúvidas, bem trabalhoso sobre essa questão aí do dia de Yom Kippur, certo? Rashi, ele ainda comenta, melhor dizendo, Rambam, ele comenta sobre a questão do bode expiatório. Ele diz assim a seguinte questão: o bode expiatório, ele expiava pelo povo judeu inteiro, por todas as transgressões da Torá, os pecados severos e menos severos, aqueles violados intencionalmente e os violados sem querer. Quando a pessoa consciente, aliás, estando a pessoa consciente ou não do seu pecado, tudo era expiado pelo bode expiatório. Mas isto contanto que a pessoa fizesse techuvá, arrependimento e retorno a Deus. Caso ela não fizesse techuvá, o bode só expiava os pecados menos severos. Quais pecados eram considerados severos e quais eram considerados menos severos? Rambam, ele diz: os pecados severos eram aqueles pelos quais uma pessoa é passível tanto de execução por um tribunal quanto de excisão da sua alma, carete.
outras proibições e todos os mandamentos positivos que não eram punidos pela excisão da alma, eram pecados menos severos. Agora que o templo já não existe, então vejam bem, até quando o templo existia, tinha toda essa problemática dos dois bodes, né, que eram ofertados pelo pecado ou pelos pecados do povo todo, certo? Mas o detalhe que era contado sobre o bode expiatório, né, que era aquele levado para o deserto e jogado na ribanceira, que representava o sacrifício para o perdão de todos os pecados do povo judeu, certo? Então, o detalhe ali, a questão é a seguinte: a oferenda do bode expiatório só era recebido pelo Eterno se havia verdadeiramente techuvá, arrependimento e retorno a Deus. Ou seja, sem techuvá não tem perdão. Agora, os nossos sábios, eles nos falam, e Rambam nos traz dentro desse contexto de Rambam, os nossos sábios trazem assim: agora que o templo já não existe, não há nenhum altar para reconciliar, há somente uma coisa a se fazer. Não há o tabernáculo, não há o bode expiatório para o perdão de pecados, mas aí os sábios dizem: há somente uma coisa que sobrou para o perdão de pecados, e é exatamente a techuvá. E a techuvá expia todos os pecados. Então, após a destruição, no ano 69 da nossa era comum, quando as legiões romanas, enviado pelo imperador romano para a destruição de Jerusalém, e na tentativa também, né, de eliminar o povo judeu, quando houve essa destruição no ano 69 da nossa era comum, até agora não há um novo templo. Ou seja, a partir daquele momento da destruição do segundo templo, até que seja construído pelo justo Mashiach, na era da redenção, nos dias de Mashiach, o terceiro e definitivo templo, até lá só existe uma coisa para perdão de pecados, tanto de judeus como de não-judeus. E se chama techuvá, que é exatamente arrependimento e retorno a Deus. Não havendo um sincero arrependimento, lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Todas as doenças espirituais são curáveis, menos uma: o orgulho do ser humano. Todas as doenças espirituais são curáveis, menos uma: o orgulho, que significa a prepotência do ser humano. Porque isso daí você tem que fazer techuvá. Então, com Deus não tem lero-lero. Com Deus não tem blá, blá, blá. Com Deus não tem mimimi. Ou é sim, ou é não. Ou há techuvá, ou não há techuvá. Ou há arrependimento e retorno a Deus, ou não há. Então, por isso, nós temos realmente que estarmos sérios da nossa missão que temos aí pela frente, ok? Para nós finalizarmos aqui, nós queremos deixar a seguinte observação sobre a questão Moshe e Arão. Quando Deus mandou Moshe avisar Arão para que ele não fizesse igual aos seus dois filhos que morreram,
porque Deus conhecia que Arão, ele tinha essa elevação espiritual, e o desejo de Arão era de se unir a Deus cada vez mais, mais profundamente, mais elevado. Os seus 2 filhos tiveram essa elevação, e eles foram ao Santo dos Santos, no Kadosh Kadoshim, fora do dia, sem ser convocado, e ainda mais, eles não consultaram a Moshe, e muito menos o seu pai. Então eles tomaram uma decisão. A sua elevação espiritual, ela é reverenciada, respeitada, certo? Eles foram, segundo os nossos sábios, eles foram direto para o Jardim do Éden. A única falha deles foi que eles tomaram uma decisão equivocada. Eles não souberam canalizar esta energia de amor a Hashem de uma forma correta. Então eles viram que no pensamento deles, eles acharam que deveriam fazer daquela forma. E eles foram e levaram, no Santo dos Santos o incenso, uma oferenda de incenso a Hashem. E por isso que eles morreram. Quando Deus então dá o alerta para Moshe, para falar para Arão, olha, não faça como seus 2 filhos. Você só vai entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, em Yom Kippur. Não entre nem antes e nem depois desse dia, para que não sejas punido com a morte. Então esse foi o alerta para Arão. Mas segundo os nossos sábios, nos fala que com Moshe era diferente. Moshe ele poderia entrar no Santo dos Santos a hora que ele quisesse ou na hora que Deus o convocasse para tal. Esta regra não era para Moisés, porque segundo os nossos sábios, Moisés ele não era elevado. Moisés não era muito elevado. Moisés não era grandemente elevado. Moisés, ele era extremamente elevado. Extremamente elevado. Por isso, para Moshe, não tinha essa regra. Ele podia a hora que ele quisesse ou todas as vezes que Deus o convocasse para tal. Por isso Moisés é considerado o maior profeta de todos os tempos. Então, amados, a lição que fica para nós é que precisamos ter o amadurecimento espiritual para sabermos cada vez mais a canalizarmos a nossa energia da nossa emuná, da nossa fé e confiança em Hashem, para que haja frutos que realmente sejam quais de trazer pessoas à presença de Hashem. Um fruto precioso que nós precisamos produzir não é apenas levar a mensagem do único Deus e único Salvador às pessoas, mas é trazer as pessoas para a presença de Hashem. Aí está o fruto. Vamos lutar por isso. Vamos trabalhar por isso. Por isso, seja forte, seja luz e viva esta emuná. Com a graça de Hashem, amanhã, às 14 horas, a nossa segunda aliá da nossa porção dupla desta semana. Shalom, shalom. Até amanhã.